Boa noite, eu me chamo Tawane e eu fiz meu estágio no NAI, uma cidade vizinha da minha. Eu moro em Igrejinha, Rio Grande do Sul, e eu fiz em Três Coroas. Um breve resumo do meu estágio é que eu tive muito conhecimento, conheci psicopedagogas incríveis que me ensinaram muitas coisas. Os objetivos: observar as atividades e os jogos utilizados pelo psicopedagoga, identificar a dificuldade de aprendizagem de cada aluno, averiguar os tipos de inclusão e as necessidades de cada um, observar os métodos de ensino dos profissionais da instituição, verificar o tipo de avaliação utilizado para identificar a dificuldade de aprendizagem de cada aluno. Fundamentação teórica. Eu escolhi uma fundamentação teórica que é mais ou menos o que a gente vê no dia a dia e o que eu vi no estágio. A brincadeira não aparece em si, mas serve para revelar mecanismos cognitivos da criança. É uma forma de expressão da conduta que não parte de um conceito específico, mas empresta características metafóricas como espontâneo, prazeroso, proveniente do romantismo e da biologia. Eu peguei essa citação e embaixo eu botei uma breve explicação. Mas fala que a brincadeira em si, ela não é só uma brincadeira, muitas vezes ela tem outras coisas por trás. Tanto que as psicopedagogas e até mesmo psicólogos às vezes usam brincadeiras, desenhos ou atividades para identificar outras coisas também. A metodologia. Primeiramente, eu observei, fiz a observação, depois eu fiz a entrevista. Na entrevista eu já tirei algumas dúvidas, até mesmo minhas, de coisas que eu fui observando e que eu achei interessante de perguntar, até dúvidas para a minha futura carreira. Eu observei duas profissionais diferentes, percebi que cada uma delas utiliza uma forma diferente, usa às vezes atividades diferentes ou abordagens diferentes e usam muitos jogos direcionados. Observação. Cada profissional tem sua sala. E cada sala, eles têm os seus materiais, tem jogos, tem uma mesa, cada um para a realização das atividades, tem uma que tem um tatame, dependendo do público que atendem, né? Cada psicopedagoga tem em torno de 15 alunos e realiza uma carga horária de 20 horas semanais, cada uma delas. O papel do psicopedagogo eu percebi que é muito importante e que faz muita falta, que mesmo sendo 4 profissionais nessa instituição, ainda assim a fila de espera é muito grande e tem muitas crianças ainda que necessitam disso. Outra coisa que eu percebi é que algumas crianças ficaram com algumas defasagens por causa da pandemia, por ter ficado muito tempo em casa. Então, quando voltaram para a escola, algumas não tinham mais aquela vontade de aprender, sabe? Então, por isso, tem muitos que vão para os atendimentos para que surja novamente essa vontade de aprender e para que eles vejam o quanto isso é importante. Percebi também que uma delas atende mais crianças com TOD e TDAH e outra com crianças que têm dificuldade de aprendizagem mais voltadas a português e matemática. O roteiro de entrevista, eu escolhi 2 perguntas, uma de cada. Uma delas é: quando ainda graduanda, qual era a maior dúvida que você teve em relação à iniciação dos atendimentos? De que forma conseguiu solucioná-las, para que esta dúvida não interferisse na qualidade dos atendimentos? A minha maior dificuldade sempre foi a finalização de alguns casos, hipóteses e diagnóstico. Quando trabalhava sem uma equipe na escola, buscava conversar com colegas de outras instituições, psicopedagogos, psicólogos e fonoaudiólogos, para me certificar de hipóteses diagnósticas. Ou seja, ela quis dizer que quando ela tinha uma dúvida, ela ia atrás de conhecidos que pudessem sanar aquela dúvida que ela tinha, ajudar ela naquilo, porque ela ainda estava iniciando nesse processo. A outra pergunta que eu fiz para outra psicopedagoga era de que forma a experiência profissional em atuação pode vir a contribuir para a construção de uma relação entre a escola e os pais, e para citar exemplos de propostas já realizadas por ela, né, para manter esse vínculo. Ela falou que pacientes com TDAH e TOD foi preciso ter mais parceria fundamental com a família e a escola, que a psicopedagoga e a psicóloga, no caso, as duas tentaram se juntar e sempre tentam se ajudar na grande demanda dos atendimentos para ajudar as escolas, né, e os alunos dos atendimentos, porque alguns necessitam que elas vão até a escola para observar ou conversar com o meio ali, as professoras ou com quem está com eles diariamente. E que a terapia também, com a psicóloga, ajuda muito até na dificuldade de aprendizagem. A vivência do estágio. Então, assim, falando em si, eu tive muitas experiências, tive certeza que é isso que eu quero para minha carreira profissional. Vi o quanto é importante o papel do psicopedagogo e dos demais profissionais que estão ali em redor, como a fono, a psicóloga, entre outros. E que com tudo que eu observei, eu vi que mesmo tendo 4 profissionais nessa instituição, ainda assim a fila é enorme. E que então é muito necessário que cada vez mais tenham pessoas se formando nesse ramo. E então eu deixei a referência da citação que eu usei no trabalho. Muito obrigada pela atenção e seria isso.